Será que você é uma comunicadora agressiva? Será que você é um comunicador, um líder, um executivo, um empresário agressivo? Você vai descobrir neste vídeo. É um grande prazer. Eu sou o Chris Duff, o segundo negro mais lindo do mundo. Se você ainda não me segue, você vai seguir porque eu sou especialista em comunicação com identidade e especialista em oratória com autenticidade, com presença, ou seja, eu treino pessoas para serem reais, tanto no digital, tanto no presencial, tanto autônomos, empresários executivos, enfim. Sigam meu perfil pessoal, Chris Duff, e continue crescendo de uma forma real, de uma forma exponencial, porque é isso que o seu ano de 2025 precisa. Vamos analisar alguns recortes de um processo, pelo que eu entendi, trabalhista, onde essa mulher, a loira, está sendo conduzida de uma forma talvez não tão legal, você vai opinar aqui o que você achou, por uma juíza, atrás tem os advogados dela, é um processo trabalhista, então vamos pegar alguns recursos para você não ser essa pessoa agressiva, principalmente em casa, e aí no mundo profissional, do mercado, onde você trabalha, onde você domina também. Vamos para o primeiro trecho. Anos que eu fiquei lá, eu tirava finais de semana na cidade onde eu estava, porque meus pais iam me visitar. Eu não estou e as perguntando de fotos... finais de semana, não estou perguntando quantos dias a senhora Doutora, trabalhou junto, eu estou perguntando quantas férias a senhora tirou. Férias pela metade. Eu gostaria que a senhora me respondesse se tivesse um pouco mais de respeito comigo também, Claro, tá bom? Claro, com certeza. Tá, então quando eu pergunto, não peço para que a senhora... Desculpa, não estou desrespeitando. E não me interrompa também quando eu estiver falando. Tá bom. Pode ficar à vontade. Difícil, né? Tá tudo gravado, filmado, inclusive. Sim, e aí as pessoas percebem um pouco da situação. E continua me interrompendo. O que você viu é dividido no termo agressividade, no conceito comunicação agressiva, de duas formas. A primeira forma, nós temos uma mulher, uma comunicadora, uma juíza, em um processo de autoafirmação. Normalmente, alguém agressivo, principalmente no mundo corporativo, não importa onde ele esteja, na hierarquia, ele precisa dessa autoafirmação. Então, no processo de um diálogo, ou até mesmo conduzindo uma reunião em equipe, essa autoafirmação em uma pessoa que tem uma comunicação agressiva vai se materializar em um lugar, presta atenção nisso, em um lugar de... Vamos ver se você sabe, isso aqui é fácil. Em um lugar de... Vamos lá? Vamos lá? É isso mesmo, parabéns! Caramba! Em um lugar de poder. E o poder, vindo de uma comunicação agressiva, sempre vai colocar o outro em um lugar de submissão. Então aqui ela precisa de uma autoafirmação dizendo: você não me interrompa, você está me desrespeitando. E claramente no processo comunicativo, essa juíza está falando em cima dela. Você vai ver nos próximos cortes que essa juíza continua conduzindo a comunicação agressiva dela com uma autoafirmação. Então tome cuidado, mesmo que você tenha poder, mesmo que você esteja na ponta da hierarquia, todas as vezes que você se coloca nesse lugar desta autoafirmação, você está interrompendo a deusa? Você não está respondendo a deusa. Fica no seu lugar. Todo esse lugar de fica no seu lugarzinho. Eu sou grande. Já te coloca como uma pessoa agressiva, mesmo que você seja. Porque o sábio, ele mal fala, ele ouve mais. E quando ele fala, é cirúrgico, é para resolver um problema em um tempo mais rápido possível. Ficar falando em cima da outra pessoa. Neste processo de autoafirmação, de grandeza, como assim? Isso te torna uma pessoa agressiva se comunicando. E aí, como efeito colateral, vem a fase 2, como eu disse, nós temos aqui a autoafirmação, e na fase 2, a criação de uma atmosfera que, uma vez que ela é criada, para desfazer é difícil, porque atrás da mulher que está sendo interrogada, nós temos os advogados e você percebe que ali foi instaurada uma atmosfera problemática. Uma vez que a atmosfera problemática foi instaurada por causa da sua comunicação agressiva, para desfazer é muito difícil. Mesmo pedindo desculpas,
Não dá. Já tem uma energia ali. Já tem um campo. Como eu já disse, já tem uma atmosfera. Então tome cuidado. Vamos para o próximo vídeo. Que era mobiliado como se fosse um flat. Qual obra que a senhora ficou em apartamento locado? Que não era hotel, era apartamento locado. A única obra que eu fiquei em hotel foi a obra de Ponta Grossa. Os demais eu fiquei em apartamento locado, que foram a obra do Max Itajaí, a obra Quanto tempo a senhora ficou em Itajaí? Fiquei... Aliás, tem um período de prescrição. 80 dias. Em Itajaí, a senhora ficou 80 dias. Isso. A senhora disse que se mudou para lá. Mudei. Tá bom. Para onde mais a senhora se mudou? A senhora deixava roupas na casa dos seus pais ou não? Algumas sim. Algumas a senhora deixava na casa dos seus pais? Se eu ia para seus artigos pessoais, assim, tipo fotografias, a senhora deixava na casa dos seus pais ou a senhora levava? Olha, o que eu tinha comigo, eu álbuns de fotografia? Não, deixava na casa do meu deixava na casa dos seus pais. Então, a senhora deixava roupa na casa dos seus pais, seus álbuns de fotografia? Eu não preciso falar muito. Agora, nós vamos sair desse lugar, como nós já vimos, da comunicação ativa. Ou seja, a comunicação verbal. Ela não é receptiva, ela é ativa. Então, eu crio internamente e eu materializo ela ativamente, falando, jogando. Nós fizemos isso no trecho passado. Neste vídeo que nós acabamos de ver, nós vamos para um lugar que não é comunicação não verbal, que não é comunicação verbal. É uma comunicação simbólica. E comunicação simbólica, ela é perigosa. Quando você pensa em uma comunicação simbólica, o que vem na sua cabeça? Talvez nada, porque provavelmente você nunca deve ter ouvido falar deste termo, mas eu vou te explicar de uma forma muito simples. Quando você olha para o Cris, presta atenção, quando você olha para o Cris e faz a análise que você vai fazer agora, o que vem na sua cabeça? E agora, o que vem na sua cabeça? E agora, o que vem na sua cabeça? Justamente, talvez ironia, nojo, soberba, olha tudo isso. São símbolos. E quando ela dá essa risadinha, não só é uma comunicação agressiva, porque é agressivo sim, porque você coloca... Cris, o que define uma comunicação agressiva? Uma comunicação que coloca o outro em um lugar de impotência. Em um lugar forçado de submissão. Como que tem beleza em um comunicador como esse? Como que dá vontade de seguir um comunicador como esse? Um comunicador que está ouvindo e solta esse sorrisinho de ironia, que inclusive, de sarcasmo, que inclusive esse sorrisinho é comprovadamente destrutível para o seu relacionamento pessoal. Daniel Goleman, caso você não conheça, ele criou o conceito da inteligência emocional praticamente, e ele traz alguns estudos que apontam que o relacionamento ele começa a se destruir com o registro simbólico de comunicação. Então, de tanto ver a esposa fazer aquela carinha de deboche, o marido de desprezo, o inconsciente vai colecionando. E os casais que foram acompanhados, isso é poderoso demais, nem tem nada a ver com o vídeo, mas já te deu uma outra aula de graça, me segue logo! Bom, não faça comunicação simbólica se você não quiser destruir vidas e se destruir no caminho. Vamos para o último trecho. Na inicial? Não, era eu que estava na obra. Na obra de Fortaleza, quem era o engenheiro residente? Na obra de Fortaleza... Em 2011, era eu e o Josadak, na obra de Fortaleza. A pergunta foi quem era o engenheiro. A senhora era engenheira? Tecnóloga em construção civil. A pergunta que ele fez foi quem era o residente na obra. O engenheiro residente na obra de Fortaleza. Era 2011 o Josadak. A senhora não pode dizer que a senhora era engenheira porque a senhora não era engenheira. Josadak, as atividades eram desempenhadas. E o Josadak... Não, é sério. Não, desculpa, mas a senhora fazia atividade de engenharia sem ser engenheira? Mas era o que eu vou denunciar a senhora A senhora vai ter que denunciar a Tânia. Também, mas a senhora também. Né? Que atividade de engenheira, a senhora nem tem informação para isso. A senhora, desculpe. Não, tudo bem, eu tô falando que São eu praticava 5 anos de estudo de engenharia. Excelência na obra. Aí ele pergunta quem era o engenheiro residente. A senhora responde, eu e o fulano.
Desculpa, a senhora não é Mas do eu dia. ficava sozinha em obras, Na fazia obra de todas dois- as atividades, as obras que eu estava com os engenheiros residentes, eu fazia todas as atividades. O engenheiro Olha, se a senhora vai me denunciar, a senhora vai ter que denunciar a empresa que a senhora está talvez protegendo. Eu vou, mas você. Difícil, né? Muito difícil. Mas vamos extrair um recurso para você não se tornar este comunicador, esta comunicadora, porque eu não quero isso para a sua vida, e muito menos que você destrua outras vidas. Claramente, a mulher teve muita sabedoria, um autocontrole. Ela usou um recurso da postura fixada. Então, enquanto eu mantenho o mesmo corpo, que eu já registrei um estado emocional, um estado mental, se eu conseguir não ficar reagindo, se eu conseguir manter essa postura e esse estado, eu não vou surtar. Eu não vou agir igual um animal tentando entrar no mesmo nível que o outro comunicador. Então, se você perceber, ela manteve a mesma postura. E se manter nesse eixo, lembra? Eixo. Isso é poderoso. Te dá presença, te dá clareza, te dá um nível racional para você continuar construindo narrativas, uma argumentação, uma fala ativa com começo, meio e fim, sem entrar nesse lugar de comunicação agressiva. Então nós vemos a juíza rindo novamente, nós vemos a juíza com um outro recurso que torna a sua comunicação agressiva, é quando você fala do ser. Como assim, Cris? Quando você quer corrigir os atrasos do seu esposo e você fala, se você ataca, como a juíza fez aqui, o ser, a probabilidade dele nunca mudar, dele se chatear ou vice-versa com a esposa também é muito alta. Então, por exemplo, eu estou brava com o meu esposo porque ele sempre chega atrasado. Comunicação agressiva atacando o ser. Você é um irresponsável. Você, ser, não liga para as pessoas. Você vive chegando atrasado. Você não... Olha, eu ataque no ser. Você não é, você não faz. Eu vou te denunciar. Ou seja, você é uma bandida, você é uma mentirosa. Agora, fazendo a mesma construção de cobrança, não atacando o ser. Amor, como você sabe, você acabou se atrasando e o seu atraso acabou prejudicando a nossa reunião com o cliente X. E isso, de forma indireta, acaba prejudicando a nossa imagem e talvez nos fazendo perder. Olha a diferença, é a mesma coisa. Eu não coloco ele para baixo, eu não falo da moral dele, da ética dele. Isso acontece muito com líderes despreparados. Quer corrigir, quer conduzir e ataca o ser. O ser, ele se machuca. O ser, ele fica ferido. O ser não tem força para levantar, ou quando o ser tem ego, aí piorou. Mas quando você constrói uma narrativa, onde você coloca o ser na narrativa, é diferente. Então, eu espero que você tenha aprendido muito com este vídeo. E é claro que se você quiser estudar comigo na minha plataforma, de assinatura, tendo aulas ao vivo comigo todas as segundas-feiras, às 20 horas, fora as mais de 120 aulas gravadas, que são muitos cursos, tudo que você precisa para a sua comunicação por apenas R$ 67,00 por mês. Você só precisa comentar neste vídeo a palavra destravar. Comente esta palavra e mude de vida em 2025. Comenta agora, destravar, e por favor, não se esqueça, você é incrível.